Olá, irmãos, olá, irmãs. Gratidão por mais essa oportunidade, alegria por estarmos mais uma vez em contato, juntos, fazendo mais um estudo com essa mini palestra sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Eliana, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, a SECA, que está situada na rua Arnaldo Magnicaro, 1370, na Vila Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. Antes de iniciarmos, quero convidá-los para que possamos juntos fazer a prece. Caso vocês se sintam mais confortáveis, convido-os a fechar os olhos e entrar numa sintonia gostosa, amorosa, com a espiritualidade. Mestre Jesus, nós te agradecemos a vida, a oportunidade da encarnação e dos novos aprendizados que conquistaremos neste planeta. Agradecemos a permissão da reparação, a sua misericórdia, o seu profundo amor por todos nós. Nós te pedimos que, através deste estudo, possamos acrescentar conhecimentos e também, através de uma análise da reforma interior, possamos avançar, mudando as nossas práticas, melhorando como pessoas e, enfim, especialmente como espíritos, que é o que realmente somos. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. E assim, serenos e tranquilos, nós pedimos licença e pedimos o auxílio de Jesus, de toda a espiritualidade amiga, para começarmos o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que estejamos bem, nos sentimos acolhidos, nos sentindo acolhidos, acolhidas, né? Para aproveitarmos bastante o estudo de hoje, cujo tema é o esquecimento do passado. Nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e hoje falaremos do item 11, que tem por título o tema que eu disse, esquecimento do passado. Para bem iniciar também, vou propor aqui uma leitura de uma página do livrinho Minutos de Sabedoria, muito conhecido, né? Para a nossa reflexão inicial. Seja forte nos embates da vida e não desanime se o sofrimento o visitar, em sua pessoa ou nas pessoas que lhe são caras. O sofrimento, além de purificar-nos, realiza o aprimoramento de nossa força interna. Ninguém consegue passar de ano sem prestar exame. Ninguém consegue progredir sem sofrer o exame da natureza, que verifica se realmente sabemos ser fortes, suportando as dores. Então, um convite a ser forte, a manter a coragem, o bom ânimo e aflições, como a gente tem estudado nesse capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, tratando das aflições, todos nós passaremos, né? E a força, a fé, né? Se nos forem companheiras nessas dificuldades, com certeza nos farão alcançar o objetivo, né?
paulatinamente, dia a dia e sempre, de nos tornarmos espíritos melhores, né? Mais evoluídos. Todos nós estamos sujeitos às aflições. Então, que possamos com bom ânimo superá-las, passar por elas, vencê-las pouco a pouco, né? Com muita fé também e esperança. É assim. Então, iniciando o estudo do capítulo 11, eu vou compartilhar com vocês uma breve leitura do início, né? E vou seguir nos comentários, tá bom? Esquecimento do passado. Esquecer, não lembrar, olvidar, são sinônimos. Agora, eu tenho a impressão de que quando a gente fala esquecer, é uma coisa mais forte, parece que sai do plano da imagem, da visão, da lembrança. Agora, não lembrar parece que é algo assim mais próximo, que se eu tiver uma condição, uma oportunidade, quem sabe eu possa trazer à memória. Então é nesse trânsito entre o esquecer e o não lembrar que a gente vai olhar para este item 11 e entender e perceber, né, segundo a doutrina espírita nos traz, como é abençoado este esquecimento do passado, esse não lembrar de coisas que passamos em vidas anteriores. E esta questão do esquecimento, do não lembrar, se justifica mais uma vez naquele preceito que embasa a nossa doutrina, a questão da pluralidade das existências, as oportunidades de novas encarnações. Porque se a questão fosse de uma única existência, nem caberíamos estar falando dessa questão de esquecimento. O espírito existiria e, fim dos seus dias, terminou, acabou. Mas como encontraríamos explicações para questões que mostram aflições diferenciadas nas pessoas, nos indivíduos que estão aqui encarnados na Terra? E não nos esqueçamos que vivemos num planeta de provas e expiações. É um planeta, né, que com o esforço dos seus habitantes aqui encarnados, que com o esforço da espiritualidade, o amparo dela para nós, e também com as suas mudanças, né, na sua essência enquanto planeta, está avançando para chegar à regeneração. Com a bênção da não lembrança, né, enquanto estamos aqui encarnados, podemos, né, avançar, conseguir avançar, não lembrar de algumas situações que no passado nos trouxeram grandes dificuldades. E se lembrássemos hoje, poderíamos estar entrando num desequilíbrio maior e nos perdendo também na oportunidade. Então, vamos lá, ler um pouco, desculpa que eu nem comecei, né? E comentar um pouco também, um pouco mais. O espírito não precisa se lembrar de suas vidas anteriores para tirar proveito das experiências adquiridas. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ter alguma utilidade. A lembrança de outras existências provocaria graves inconvenientes, pois o reencontro com pessoas a quem prejudicamos ou por quem fomos prejudicados causaria problemas em nossos relacionamentos sociais e seria um grande obstáculo ao nosso progresso. Reconhecer num ente querido aquele a quem fizemos mal seria um fator de desequilíbrio em nossa vida e dificultaria o exercício do nosso livre-arbítrio.
O espírito frequentemente renasce no meio onde já viveu e mantém relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que a elas tenha feito ou sofrido. Se alguém pudesse reconhecer a quem odiou em uma vida anterior, esse ódio poderia despertar outra vez, ou essa pessoa poderia sentir-se humilhada diante daqueles a quem tivesse ofendido. Muitas vezes as pessoas se debatem, né? Pensando, ou é normal da nossa humanidade se debater com questões como de onde vim, para onde vou, quem sou eu, qual a finalidade de estar aqui. A doutrina nos traz, né, nesse item, essa questão de não lembrar, do esquecimento do passado. E nós sabemos, já por estudos, que Deus é bom, que Deus é justo, né? Nós encontramos isso na questão 13, num comentário de Kardec, que Deus é soberanamente bom, aliás, que Deus é soberanamente justo e bom. E se Deus é justo, bom, soberanamente, não é qualquer coisa, se esses atributos, essas qualidades pertencem a Deus, se nós não nos lembramos das nossas existências anteriores, esta decisão, esta lei divina, esse pensar desta forma que Deus nos traz, deve ter alguma utilidade. E essa utilidade é boa para nós, é importante para nós. Ela nos ajuda e ajuda muito. Como diz aqui, imaginem os inconvenientes de encontrarmos aqui na condição de encarnados pessoas, né, indivíduos que tivemos histórias no passado e que eram nossos desafetos, nossas desavenças. Imagine se nos lembrássemos. Por outro lado, quando chega numa família um bebê, nascido ali há pouco tempo, quanta alegria traz para aquele lar, para aqueles pais, aquela família, pais, avós, tios, tias, todos ficam em volta felizes por aquele novo ser que passa a integrar a família. Que bênção! Todos se reúnem, é uma festa só, é uma alegria só saber que chegou um novo ser na família. Imaginem se essas pessoas pudessem lembrar quem foi este ser em vidas anteriores, porque costumamos reencarnar na mesma roda, no mesmo núcleo de espíritos, né, que em outro tempo, em outrora foram, né, também nossos companheiros de encarnação e com os quais podemos ter tido situações boas ou difíceis. Imaginem numa nova encarnação se lembrássemos quem fora aquele bebê, que espírito era aquele que estava ali chegando, recebendo um novo espírito na terra infância, indefeso, só sorriso, só gracinha, só choro, cheirinho bom de bebê. Nosso encantamento é tanto que nos envolvemos e aí temos uma nova oportunidade para este irmão, este espírito que chega e para nós também, de fazermos o melhor, de reparar questões passadas, por fáceis ou difíceis que foram. Esquecer, não lembrar, é uma bênção. E não nos cabe questionar se Deus pensou desta forma, agiu desta forma e procede conosco desta forma. Se Ele é justo, se Ele é soberanamente bom, esta causa, esta finalidade também é justa. É assim que devemos compreender. Continuando, para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá somente o que é necessário, ou seja, a voz da consciência e nossas tendências instintivas,
retirando-nos as lembranças do passado que poderiam ser prejudiciais à nossa evolução. O homem traz ao nascer as experiências que adquiriu em vidas anteriores. Cada experiência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi ou os erros que cometeu. Se estiver sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais mostram o tipo de fraqueza que o induziu ao erro, indicando o que deve ser corrigido em si mesmo. É nisso que o homem deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que já foi corrigido, nenhum traço restará. A voz da consciência adverte o homem do bem e do mal, para que ele possa tomar sempre boas resoluções e lhe dá as forças necessárias para resistir às más tentações. Então, temos de Deus o que é necessário. Na nossa consciência está gravado, né? É inato o conhecimento de Deus. E também temos conosco as nossas tendências instintivas. Se a gente se observar, olhar para as nossas atitudes, para aquelas virtudes, aquelas qualidades que já manifestamos, e também para os nossos pontos fracos, os nossos vícios, né? Fazendo ali uma autoanálise, uma reflexão, né? Em especial, antes de nos deitarmos, pensarmos, refletirmos sobre o dia que passou, como agimos, como não agimos, o que fizemos de bom, o que não fizemos, né? Pois todos nós respondemos pelo bem que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, observando as nossas tendências, a nossa forma de agir, nós já teremos sinais, né? Intuição, pistas do que no passado nos faltou fazer, realizar, né, em prol de nos melhorarmos, da nossa evolução. Trazer essas lembranças, né, conviver com elas no dia a dia, poderia ser muito danoso para nós e para o próximo. Então, o não lembrar é para nós uma proteção e para o outro também. Quando nascemos, as experiências que tivemos em vidas passadas, elas vêm conosco. Quando nós retornamos ao plano espiritual, dependendo do nosso grau de evolução, nós vamos tomando consciência, né? Com maior ou com menor velocidade, da encarnação que tivemos, das encarnações passadas, vamos tendo a visão do todo, né, da nossa encarnação, à medida que nos mostramos preparados para isso. E assim, lá na espiritualidade, nós podemos, na erraticidade, repensar a nossa encarnação, nossas encarnações, o que nos falta melhorar, traçar planos, pedir a bênção divina, contar com o auxílio do mentor, da espiritualidade para refazer um plano encarnatório e um dia retornar aqui para, né, conscientes das questões que deixamos de trabalhar, virmos aqui trabalhar em prol delas. Nos esquecemos, não nos lembramos de muita coisa. Temos assim uma intuição, uma imagem, na hora dos nossos sonhos nos vêm lembranças, né? Estamos também em atividade no sono, o espírito está em atividade, o corpo físico precisa do descanso, mas o espírito está em atividade. Tem consciência de mais algumas questões, na nossa autoobservação, no nosso investimento em prol da nossa reforma íntima, nós também vamos vendo e assim investindo para, a partir destes dados, desse instrumento que nos vem, promovermos assim as melhoras. E esse novo ponto de partida é fundamental. É fundamental para que o homem tenha liberdade de ação, usando o seu livre-arbítrio, possa tomar decisões melhores, discernir melhor o bem do mal
e cada vez mais esse discernimento aumentando, mais ele estará evoluindo e se aproximando, né, do reino dos céus. Isso é muito bom. Bom, observar, né, esses nossos pontos de ajuste, esses vícios que ainda carregamos, é um ponto importante para concentrarmos a nossa atenção. É nisso que a gente deve concentrar para alcançar o avanço. E a voz da nossa consciência nos diz claramente, mesmo que queiramos fugir, não observar bem, fazer de conta que não estamos ouvindo, a nossa consciência fala com a gente. Ela nos pontua. Olha, não é bem por aí. Olha, isso aí é inveja. Olha, isso aí você está deixando o orgulho prevalecer. Cuidado, né? Então, observando essas questões, ouvindo a voz da nossa consciência, a gente acaba conquistando forças para resistir às más tentações e cair novamente no erro e acumular as nossas dívidas de reparação. Então é importante sempre estar atento e observar. Continuando, vamos ler mais um pouquinho. O esquecimento das vidas anteriores ocorre somente durante o período em que o espírito está encarnado. Como retorna ao plano espiritual, ele readquire gradualmente as lembranças do passado. A interrupção dessas lembranças é apenas temporária, semelhante ao esquecimento que sentimos durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos nos dias anteriores. Não é somente depois da morte que o espírito retoma as lembranças do passado. Na verdade, ele nunca se esquece. Quando encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade, sabe porque sofre e tem consciência da justiça desse sofrimento. O homem pode adquirir novas forças durante o sono, se souber aproveitar os momentos em que seu espírito está separado do corpo físico. Ao despertar, ele guarda leve lembrança que se apagará no decorrer do dia, para não lhe causar sofrimentos e não prejudicar as suas relações sociais. Enfim, no primeiro trecho que li, já tinha dado spoilers, né? No comentário anterior, falando da questão de um certo véu, né? Sobre o nosso passado, sobre condições que já vivenciamos e que, quando encarnados, temos esse esquecimento, retornando ao plano espiritual, temos a oportunidade da lembrança como um todo, de visualizar as nossas encarnações, né, a nossa trajetória espiritual e assim compreendermos, né, o que acertamos, aquilo que ainda não estamos bem, que precisamos superar para continuarmos a nossa evolução. E, uma vez na condição de encarnados, o sono é uma boa oportunidade de nos lembrarmos. Temos algumas pistas, alguns pontos e também a autoobservação, né? Um investimento pessoal para que melhoremos. E que mais? Certo? E gozando da liberdade no momento do sono, é importante lembrar que aí, tendo uma visão mais ampliada, nós temos consciência da justiça, né? Deus é justo. Nossos sofrimentos, nossas dificuldades não são sem merecimento. Deus é justo e se estamos passando por algumas aflições, algumas dificuldades, é porque merecemos estas aflições, estas dificuldades. Mas também pelo merecimento, pelo investimento pessoal, pela busca incessante de praticar o bem, de fazer o melhor, de superar as nossas mazelas, nós também alcançamos o merecimento de reparar essas questões e evoluirmos e avançarmos muito, né?
rumo à elevação espiritual, a oportunidades encarnatórias em mundos melhores. Isto é muito importante. Bom, meus irmãos, este foi o estudo do Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados, felizes seremos, pois somos aflitos e ainda vamos alcançar a plena felicidade e realização numa vida espiritual, promessa do Cristo para nós. Item 11 de hoje, esquecimento do passado. São poucos minutos para darmos conta, numa mini palestra, de trazermos o tema. Eu espero ter contribuído para a compreensão de vocês em relação ao tema e deixá-los também aguçados, curiosos para buscar novos conhecimentos complementares em relação ao tema. Um desses lugares que eu sugiro para que busquemos mais conhecimentos para ampliar o entendimento do esquecimento do passado é no Livro dos Espíritos, no capítulo da reencarnação, que está na segunda parte, no capítulo 7, que está na segunda parte, ele trata da reencarnação e ele tem um item específico com o título Esquecimento do Passado, a partir da questão 392 até a questão 399. É um capítulo muito valoroso no Livro dos Espíritos e este trecho que eu citei pode também contribuir para o nosso aprimoramento. E ele deixa aqui vários pontos que nos enriquecem e que eu adoraria comentar, mas pelo tempo, infelizmente, não conseguimos. Para encerrar, vou deixar aqui mais uma leitura do nosso livro Minutos de Sabedoria, como mensagem para todos nós. Não fiquemos abalados procurando saber quem fomos no passado, o que fizemos, o que deixamos de fazer. Continuemos aqui em busca do nosso autoaprimoramento moral, espiritual, intelectual, para alcançarmos a felicidade, a bem-aventurança prometida pelo Cristo. Então, deixo para nós esta mensagem e também, na sequência, a prece final. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca o seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causarão. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos o chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino para que nas tempestades, ou melhor, para que as tempestades se acalmem ao seu lado. Tudo passa, já dizia Francisco Cândido Xavier. Irmãos e irmãs, juntos reunidos, serenos e tranquilos com esse estudo, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade e pedimos licença para encerrar o estudo de hoje. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, nossa Mãe Maria. Muito obrigada toda a espiritualidade, amiga que tanto nos auxilia. Nosso anjo de guarda que sempre está conosco, nos auxiliando na jornada. Gratidão a todos, uma ótima semana e até a próxima. Grande abraço.